Então vamos ouvir a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5. Nós vamos ler o que está escrito, do versículo 1 até o versículo de número 11. Nós estamos expondo essa carta já tem alguns meses. E como Deus ele tem nos ensinado, amado, a pregação expositiva, ela faz com que nós venhamos compreender a palavra de Deus com muita profundidade. E em Romanos capítulo 5, assim que você encontrar, você que puder, fique de pé. E você que encontrar, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 5, versículo 1, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pudera ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém, amados? Põe a mão assim na altura do teu coração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, nós abrimos a Tua palavra e, meu Deus, nós queremos conhecer mais de Ti. Tem jeito, meu Deus, de conhecer mais do Senhor, se não for através da Tua palavra, das Escrituras. Então, meu Deus, eu te peço agora que aqui, nesta noite, o Senhor venha nos socorrer com entendimento, com a Tua graça em nosso meio. Pai, ela venha, meu Deus, ser agora trabalhada por Ti, para que, meu Deus, o acesso das coisas que são de cima não fiquem barrados nas nossas limitações. Muito pelo contrário, Pai, que o Senhor venha falar com cada vida aqui presente e fale a Tua maneira, meu Pai. Nos ensina, meu Pai querido, acerca do coração da Tua palavra, que é a Tua justificação. Nos esclareça ainda mais, Senhor, em nome de Jesus. Se o Senhor, meu Deus, achar por bem nos abençoar, que assim seja. Se for, meu Deus, necessário nos exortar, que assim seja. Mas, meu Deus, não nos deixe sair daqui sem a compreensão da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aplauda mais forte. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Preste bastante atenção, porque o tema dessa ministração de hoje, nós vamos falar acerca dos frutos que a justificação, ela produz na vida do servo de Deus. E amados, é muito interessante, e eu vou fazer o seguinte, para que você que, por exemplo, diz assim, pastor, eu não estava conseguindo vir na igreja,
eu vou fazer uma breve introdução para que você venha compreender o que Paulo está tratando aqui. Amados, Paulo, ele vai estar a caminho da Judéia quando ele começa a escrever a carta aos Romanos. Ele está mais precisamente na Grécia. E Paulo, como um bom cristão, ele está indo levar uma oferta para os irmãos da Judéia, que foram obrigados a sair de Roma pelo imperador Cláudio, porque havia uma grande fome em Roma. E o governador ou o imperador, ele pensando na sua nação, ele vai expulsar dali de Roma todos aqueles que não faziam parte daquela nacionalidade. E os cristãos que ali moravam, eles foram obrigados a sair dali, como diz no popular, com a mão na frente e a outra atrás, sem nada daquilo que eles construíram ali. Então, quando eles chegam na Judéia, eles estão passando muita dificuldade. E a primeira característica da igreja, amados, é socorrer o pobre, a viúva e aquele que está necessitado. E Paulo, como um bom praticante do evangelho, ele vai sair ali de Éfeso e vai em direção à Judéia para ajudar aqueles irmãos. Quando ele vai conhecer alguns cristãos que estavam em Roma e agora estão ali na Judéia, e esses irmãos ali, aliás, na Grécia, vão começar a falar com ele acerca da real situação que tem o evangelho em Roma. E Paulo, ele sente a necessidade de apresentar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, amados, eu já disse aqui, ele tem uma característica muito peculiar. Porque o verdadeiro evangelho, ele coloca todo mundo no mesmo patamar. O rico e o pobre, o homem e a mulher, o negro e o branco, todos eles ficam no mesmo patamar, porque ninguém pode entrar diante de Deus de peito cheio, achando que conseguirá alguma coisa pelos seus próprios méritos. Então Paulo, ele vai colocar como se fosse numa sala vazia, todas as pessoas daquela cidade e do mundo inteiro. Ele primeiramente, ele vai pegar ali os pagãos e os gentios que nunca tinham ouvido a palavra, que nunca tinham lido a Bíblia, a Escritura. E ele vai dizer para aqueles homens que eles são condenados. Não porque não conhecem a palavra, mas é porque eles não querem se curvar a Deus. Porque ainda que a pessoa ela nunca tenha lido a Bíblia, quando ela olha lá fora e vê as nuvens chegando com chuva, no outro dia o sol, ela sabe que tem alguém controlando tudo. A palavra de Deus, ela diz que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da mão de Deus. Então a pessoa, ainda que ela não leu a Bíblia ainda, perante Deus ela é culpada. E Paulo, ele pega esse primeiro grupo de pessoas e diz: culpado, vocês serão condenados, lançados no inferno. Mas aí ele pega um segundo grupo de pessoas, que eram o grupo dos moralistas, que é aqueles que tinham o conhecimento da palavra, e vai fazer o seguinte com eles: vai dizer para eles que eles são piores do que os pagãos, porque eles conhecem a palavra. E os moralistas, eles faziam o seguinte: eles condenavam o pecado deles nas outras pessoas, mas não condenavam o pecado em si mesmo. E eu usei algumas vezes o exemplo da mentira. Igual, por exemplo, a pessoa que vive condenando a mentira. Você não pode mentir, porque mentira vai levar você para o inferno. Você é igual o filho do diabo. Mas ele mesmo mente. É hipocrisia. E Paulo vai virar para esses moralistas e vai dizer para eles: vocês são indesculpáveis perante Deus e são culpados. E ele coloca na mesma sala. Mas aí ele vai começar a tratar com os judeus, que por causa da aliança com Deus e também das tábuas da lei, eles achavam que tinham alguma vantagem. E Paulo diz: vocês são piores do que os pagãos e que os moralistas, porque vocês têm uma aliança com Deus. Vocês receberam a revelação da palavra de Deus, porque os judeus faziam o seguinte: está lá o mandamento: não roubarás.
E eles diziam: vocês não podem roubar. Mas quando os judeus iam para uma guerra, entravam dentro do templo, tinha uma imagem de ouro desse tamanho, e diziam: nós não queremos o ídolo, mas a imagem de ouro a gente quer. Fazendo dentro do coração dessa pessoa um outro ídolo, que é o dinheiro. E Paulo ele vai dizer: vocês todos são condenáveis perante Deus. E quando ele coloca todo mundo na mesma sala, igual nós estamos aqui, Paulo ele diz o seguinte: todos estão condenados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tanto aqueles que são pouco convertidos, os muito convertidos, e até mesmo quem faz a obra, todos estão condenados. E ele fecha todo mundo trancafiado desse jeito. E aí, de repente, Paulo, ele abre uma única porta, que é a porta da graça. E ele começa a anunciar a justificação através da vida somente de Jesus Cristo. Você não vê Jesus Cristo dizendo: eu sou a porta. Ele é a única porta. Ele é o único caminho. E ele mostra o caminho para todas as pessoas, porque somente Jesus ele consegue salvar aquele que já está condenado. E através da justificação, que é um justo, que é Cristo, morreu por você e eu que somos injustos, e a justiça dele nos lava, nos purifica e ainda nos acredita a salvação. Isso é justificação. E na semana passada e na semana retrasada nós aprendemos que os judeus eles poderiam questionar que a justificação seria por obras, porque Davi foi um grande homem e Abraão também é um principal dos patriarcas. E nós vimos que tanto Davi, ele vai declarar que se não fosse a misericórdia de Deus, ele não seria salvo. E Abraão também. Abraão, ele vai ser circuncidado antes, depois que ele creu em Deus. Ele creu primeiro para depois ser circuncidado. E outra coisa, ele também não creu pela lei, porque a lei só foi dada 420 anos depois de Abraão. Então, todos eles foram justificados pela fé. A justificação é pela fé em Cristo Jesus. Diga: a justificação é pela fé em Cristo. E a justificação é o que te salva. E nós vamos aprender um pouco mais sobre esses frutos da justificação a partir daqui do capítulo de número 5, no versículo de número 1. Paulo ele vai mostrar que a justificação é um ato exclusivo de Deus. Diz aqui em Romanos 5:1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só, você é justificado por aquilo que Cristo fez. Entenda que a justificação é pela fé em Cristo. Porque deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem aqui tem fé? Diga glória a Deus, levanta a mão assim. Mas muita gente diz que tem fé, mas não é em Cristo. Talvez você conhece pessoas que dizem assim: Deus me abençoa demais pela minha fé, eu tenho a fé em Deus, mas a pessoa está com a vida toda errada, com a vida toda ao contrário, não está fazendo nada que agrada a Deus, e ela diz que a fé dela traz bênçãos para ela, mas não é esse tipo de fé que justifica a pessoa. É você ter fé naquilo que Deus ele fez por você através da vida do seu filho. É você ter a certeza que a cruz ela está vazia, porque Cristo, o Filho de Deus, ele morreu por você e ressuscitou por você. É esse ato, a fé nesse ato, ela traz a justificação. E amados, é possível, eu vou fazer algumas perguntas para você. É possível Deus justificar alguém fora de Cristo? Sim ou não? Claro que não. Mas quando a gente faz esse tipo de declaração, pode parecer que nós somos arrogantes. Quando nós dizemos assim: só Jesus salva. E as pessoas que, por exemplo, creem
que Maria salva, que Kardec salva, que Maomé salva, que Confúcio salva. Eles também creem. Mas, amados, a religião, ela não pode salvar ninguém. Sabe por quê? Se você perguntar para um adepto, um devoto de Maria, pergunta para ele, aonde está a cruz que Maria morreu por você? Nunca vai ser encontrada. Relatos. Nunca vai se encontrar nada desse tipo. Se você perguntar para Maomé, para os devotos de Maomé, aonde está a cruz que Maomé morreu por você? Nunca vai se encontrar. Se você perguntar para os devotos de Reverendo Moon, da Igreja da Unificação, cadê a cruz que o Reverendo Moon morreu por você? Nunca vão se encontrar relatos. Mas se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar o relato mais glorioso da história. O Filho de Deus, ele morreu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que é somente o ato de Cristo que justifica o pecador. E esse ato de justificação, ele gera alguns frutos. E o primeiro fruto, ele está relatado aqui, no versículo 1 mesmo. Diz aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus, ela faz relato a coisas passadas. E paz com Deus, ela é diferente de paz, da paz de Deus. Igual, por exemplo, a paz de Deus, ela é um sentimento. Igual quando acabar esse culto aqui, você vai estar tão em paz, ter tanta paz de Deus no teu coração, que vai parecer que você está flutuando. Igual quando você, num dia de Santa Ceia, pede perdão, você louva, você glorifica, você chora, você sai da casa de Deus até leve. É verdade ou não é? Quem sente assim também? Mas, se de repente você chegar em casa e alguém disser assim para você, você não sabe o que aconteceu, na hora aquela paz vai embora. Você já põe até a mão no coração e fala, o que aconteceu? Fulano de tal tomou 3 tiros. Você fala, nossa, meu Deus, que desespero. A paz, ela vai embora, a paz de Deus, porque ela é um sentimento. Mas aqui, a justificação, ela traz para as nossas vidas não simplesmente um sentimento, amados. A paz de Deus que Paulo está dizendo, ela é um status, ela é uma posição que a pessoa ela alcança diante de Deus. Sabe por quê? Por causa que ela sabe que Cristo reconciliou você com o Pai. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas por causa da morte de Cristo que nos amou, você e eu fomos reconciliados com o Pai. Isso é ter paz de Deus. E amados, quando uma pessoa ela tem essa paz de Deus, ela nunca perde essa paz. Por causa que é como se fosse a justificação. A justificação, ela não é um processo, ela é um ato único. Jesus, ele precisou morrer uma vez só. Ele não precisa morrer todo dia para que você seja justificado. Muito pelo contrário, ele já morreu e a justificação, ela permanece para sempre. Amém? Amados, quando, por exemplo, um crente peca, ele não perde a salvação. Ele não perde. O crente que luta contra o pecado. Quem luta contra o pecado aqui, levanta a mão. Eu luto todo dia contra o pecado. O pecado, ele bate na porta e fala, sai para lá. Sai para lá, pecado. Você não pode abrir a porta para o pecado. Quando um crente peca, ele não perde a salvação. Mas ele perde a alegria da salvação. Porque começa a ter uma barreira entre ele e Deus. A ponto da pessoa ela pensar assim, parece que Deus não está ouvindo minha oração, aquela intimidade já não existe mais, porque ele perdeu a alegria da salvação. Por que o crente, ele peca, ele não perde a salvação? Porque crente de verdade, ele se arrepende. Ele peca, mas ele não ama o pecado. Às vezes o pecado é uma consequência de uma falta de vigilância, mas a pessoa, quando ela peca, o Espírito Santo aperta ela fala, meu Deus, eu preciso me arrepender.
Meu Deus, eu não quero ficar sem a tua comunhão, não quero ficar dessa maneira. Quando o crente peca, ele se arrepende. Pastor, mas quando o crente, ele peca e não se arrepende, ele peca hoje, ele peca amanhã, ele peca depois e vai ficando pior. Se tem alguém aqui que é desse jeito, vou ser muito franco. Na verdade, você nunca foi cristão. Você nunca teve em Deus. Se você peca continuamente e não se arrepende do que faz, você magoa pessoas e não sente a dor da pessoa em você, você nunca teve Cristo na tua vida. Se você faz coisas terríveis e não sente arrependimento, você olha para dentro do teu coração e fala, o que eu virei? Quando você olha no espelho e fala, cadê aquela mulher de Deus? Cadê aquele homem de Deus? Se você não se arrepende, você nunca foi cristão. Porque o cristão de verdade, ele até peca. Mas na hora que há separação entre ele e Deus, ele não aguenta. Porque o cristão de verdade, ele não aguenta ficar longe do seu Senhor e do seu Salvador. Por isso que hoje aqui nessa noite, se você talvez tenha andado dessa forma, hoje Deus ele te trouxe até aqui, porque ele sente falta de você. E se você pedir perdão para ele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, sabe aquela alegria que você não sente há muito tempo? Você sentirá hoje em abundância para a glória do nosso Deus, porque Deus ele quer restaurar a comunhão com a igreja. Amém? Então, a paz com Deus, ela é um fruto que remete ao passado. Mas aqui no versículo de número 2, Paulo ele vai falar de um segundo fruto. Diz aqui, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O acesso à graça, ele nos remete ao presente, porque todo dia você precisa ter acesso à graça. Paulo ele diz que nós temos que chegar com ousadia diante do trono da graça de Deus. Então, todo dia você precisa da graça de Deus. Todo dia você precisa da graça de Deus. Todo dia você precisa da graça do Senhor. Mas, amados, a palavra acesso na língua grega, ela tem a pronúncia assim, prosagogê. E essa palavra, ela tem 3 tipos de significados diferentes. A palavra acesso. O primeiro significado na Bíblia original, ele nos remete à ideia de introduzir alguém no palácio diante do rei. Esse acesso introduz a pessoa diante do rei. Você, por exemplo, quando tem esse acesso da graça, você não precisa marcar audiência com Deus. Você não precisa chegar perto de mim e falar, pastor, fala com Deus que eu quero falar com Ele. Não. Quando você coloca o joelho no chão, quando você quebranta o teu coração, o acesso direto com Deus está interligado na tua vida. Esse é o primeiro significado. O segundo significado dessa palavra prosagogê, ela dá a ideia de aproximação para adorar a Deus. Hoje as pessoas talvez não valorizam tanto, pastor, adorar para quê? Amados, para você ter uma ideia, você se lembra do que Cristo fez por você e por mim? Igual, por exemplo, diz que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ali diante do altar do templo, tinha uma cortina, que depois que Cristo, ele dá aquele grito na cruz, está consumado, tetelestai, diz que lá dentro do templo, aquela cortina ela se rasgou de cima até embaixo. E amados, aquela cortina, faz assim com a sua mão para frente assim. Isso, todo mundo, estica a sua mão assim com os dedos. Quem tem a mãozinha, abre os dedos. Quem tem o mãozão, fica com a mão. Essa era a grossura daquela cortina. A grossura era essa.
algo em torno entre 15 e 20 centímetros, porque o pano era torcido. Segundo Flávio Joséfo, se amarrasse um cavalo forte de um lado e do outro, não rasgaria aquela cortina. Mas, amados, o que aquela cortina ela dizia para as pessoas, para os sacerdotes no templo? Aqui você não entra. Aquela cortina era para dizer isso. Aqui dentro só entra o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas você não entra. Era separação. Mas, através da morte de Cristo, nós tivemos o acesso para adorar o Pai completamente aberto, completamente feito por Cristo. E depois disso, todos vocês e eu deixamos de ser simples pessoas e passamos a poder ser verdadeiros adoradores perante o Senhor. Hoje você é livre, você tem acesso para dizer que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Você tem acesso para dizer maravilhas no nome do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus, diga glória a Deus. Hoje você tem essa liberdade, porque o acesso, ele foi completamente liberado para vocês e para mim também. Mas, amados, tem um outro significado. A palavra prosagogue, acesso, ela dá a ideia de um navio chegando em um porto seguro depois de um grande turbilhão. É como se no mar da vida você conseguisse ancorar em algum lugar. É o acesso que faz com que você consiga ancorar-se em Deus. Deus é um porto seguro. E sabe como que é isso? Através da oração. Você lembra no dia que você estava tão desesperado, sem saber o que fazer? Aí o que você fez? Vou orar. Senhor meu Deus, me ajuda. Aí o coração foi acalmando, as águas foram baixando, a tribulação foi sumindo, e você foi ancorando o seu navio, que é a tua vida, no porto seguro que é Deus. Por isso que a justificação, ela traz esse fruto maravilhoso, que é o acesso à graça de Deus, mesmo no momento de grande tribulação. E como que está a tua vida hoje? Um turbilhão, né? É problema para tudo quanto é lado. Ore a Deus hoje, abra o teu coração para Deus, sabe por quê? Porque Ele é o porto seguro daqueles que clamam, e Ele, ouvindo a tua oração, Ele vai te ancorar na presença dEle, em nome de Jesus. Diga para quem está do teu lado, Deus é o porto seguro. Amém? E outro fruto que Paulo, ele vai tratar aqui, vai falar aqui em Romanos capítulo 5, no versículo 2 mesmo, ele diz aqui: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E amados, a expectativa da glória, ela remete ao futuro. E a Bíblia, ela chama a morte, lá em Jó, capítulo 18, versículo de número 14, de rei dos terrores. Porque a morte, ela faz até o homem mais valente temer. Na hora da morte, até o homem valentão, ele treme na base. E amados, por isso que a Bíblia ela vai dizer que o último inimigo do servo de Deus a ser vencido é a morte. Somente depois de muito tempo, o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas para você, para nós que somos um cristão, nós precisamos ter um novo entendimento da morte. Por causa que, amados, hoje nós temos tantos cristãos com medo de morrer. Não conseguem entender que o nosso meio de chegar a Deus é quando aquilo que é incorruptível deixar de ser. Quem aqui gostaria que Jesus voltasse hoje? Levanta a mão. Agora eu te pergunto, e se Deus ele falasse assim: vocês querem me ver mesmo? Então, eu não vou arrebatar vocês não,
mas eu vou matar todos vocês que vocês vêm para mim. Quem aqui gostaria que fosse isso? Diga glória a Deus. Ó, já afinou, já afinou. Pastor, não, eu ainda tenho janta. Já encomendei o Chester para o ano novo. Já tenho o sítio alugado, depois eu vou. Amados, você está entendendo? O cristão, ele vê a morte de uma outra maneira. Esquece que muitas das vezes o acesso ao Pai é através da morte. A morte na vida do cristão, ela muitas das vezes ela vem como um prêmio de uma vida sofrida, de uma vida de batalha. E chega um momento que a pessoa ela vai entrar na presença de Deus. Deus ele chama ela para junto. E amados, nós precisamos ver a morte de outra maneira, sabe por quê? Porque na vida de quem não é cristão, a morte ela faz com que a pessoa treme. Mas diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, ele entrou nas entranhas da morte. E diz que ele venceu a morte. E como que ele venceu? Matando a morte. Quebrando, tirando o seu poder. Você já viu uma agulha? Quando você pega uma agulha e espeta o dedo, ela faz sangrar o dedo daquele que foi espetado. Mas se você quebrar a ponta da agulha, ela perde o poder dela. Jesus, ele quebrou o aguilhão da morte, a ponto da morte na vida do servo de Deus, ela não dá a última palavra mais. Você não vê? Lá fora o mundo diz assim, morreu, acabou. Morreu, acabou. Mas na vida do servo de Deus, a morte nunca é o fim. Porque Jesus ele mesmo declarou lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A morte ela não dá a última palavra na vida do servo de Deus. Ela não dá. Por isso que o apóstolo Paulo, ele lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, como se a morte ela fosse uma pessoa, ele começa a zombar da morte, dizendo, ó morte, aonde está a tua vitória? Aonde que está o teu poder? Aonde que está o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte na vitória. Porque Paulo, ele sabe que a vida dele é completamente diferente. Lá em Apocalipse diz que a morte, ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, como se fosse uma entidade, amados. Então, a esperança da glória, a expectativa da glória de Deus, ela é assim, a justificação, ela vai levar você lá para essa glória de Deus. Então, quando um crente morre hoje, não se pode mais ter desespero, amado. Não pode ter incerteza. Não pode ter isso. Ser justificado é maravilhoso por causa disso. Que nós vivemos dia após dia o nosso melhor, sabendo que a morte para nós nunca será o fim, será o começo de uma vida eterna perante o Senhor. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai mudar um pouquinho o cenário, porque talvez você pense assim, pastor, ser justificado é bênção no juízo final. Mas o que essa justificação de Cristo, ela faz para mim hoje, agora, nesses dias de hoje? O que Jesus ele fez através da justificação? O que ele gerou para mim? Primeiramente, eu quero que você vá comigo em Romanos 5, no versículo de número 3, que o apóstolo Paulo ele vai continuar dizendo aqui o seguinte, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amados, se você não entender esse texto na ótica cristã, as pessoas vão pensar que você é doido. Porque ele está dizendo assim, que se gloria nas tribulações, nos problemas. Se você falar com alguém, eu gosto dos problemas, a pessoa fala, você não é cristão não, você é masoquista, você gosta de sofrer. E ninguém gosta de sofrer, amado. Ninguém em sã consciência.
Imagina uma empresa que você gosta de trabalhar muito ali. E aí, de repente, você chega para trabalhar e a pessoa fala, você foi mandado embora. Você fala, por que eu fui mandado embora? Não interessa, está em crise e você foi escolhida para ser mandado embora. A pessoa que recebe essa notícia, ela não vai sair feliz. Eu me alegro com isso, não. Se você, por exemplo, vai num médico, e aí o médico ele fala, resultado aqui deu um monte de coisa, viu? Está tudo comprometido. Está tudo ruim. Você fala, que bom, estou todo arrebentado, comprometido, que maravilha. Não. Ninguém fica feliz com o problema. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E essa palavra tribulação, ela dá ideia de pressão. Tribulação no grego é pressão. É você ser comprimido. É como se Deus ele pegasse você e prensasse você em algum lugar. E Paulo está dizendo que ele se alegra, ele se gloria no problema, não por causa do problema, é porque ele sabe que Deus ele vai usar aquele problema para ensiná-lo alguma coisa, para fazer alguma coisa na vida dele. Você já percebeu que quanto mais tribulações você vence, mais forte você fica? Você vê que uma pessoa que fala assim, eu já passei fome na vida, ela nunca mais passou, sabe por quê? Porque aquela tribulação fez ela uma pessoa mais forte. Eu já passei muita humilhação na minha vida, mas depois aquela pessoa nunca mais foi humilhada por ninguém, por causa que Deus foi fazendo a obra e aquela pessoa ela aprendeu os meios para que a humilhação ela não venha. Então, amados, Paulo ele não está se gloriando porque ele é um homem problemático que sofre. Não, mas ele sabe que o Deus que ele serve, até nos problemas consegue fazer coisas na nossa vida. E ele vai dizer aqui, que a tribulação que ele estava sofrendo, diz aqui, no versículo 3, a parte B, diz aqui, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Perseverança. Mas a palavra perseverança, igual, por exemplo, se nós formos pegar o sentido original da palavra, ele vai fugir do real sentido traduzido para o português. Por isso que a palavra paciência, no grego, ela dá dois tipos de nome. O primeiro é hupomone, que quer dizer paciência com circunstância. E o outro nome é macrotimia, que quer dizer paciência com pessoas. Duas coisas diferentes. Quem aqui tem paciência com pessoas, levanta a mão. Está vendo? Mas quem aqui, no meio de uma tribulação, consegue se manter calmo, levanta a mão. Tem gente que nem nenhum nem outro, né? Está desesperado, está precisando de um tronco passar para agarrar. Mas tem gente que é assim. Tem gente que com pessoas não tem paciência. Tem gente que fala, pastor, nem filho eu não quero ter, que eu não tenho paciência com gente. Mas quando tem ali um problema acontecendo, a pessoa fala, calma gente, calma, vai dar tudo certo. Ela tem paciência. Ali o hupomone, que é paciência circunstancial. Então Paulo está dizendo que a tribulação, ela produz na vida de uma pessoa uma paciência em todas as coisas. Uma paciência triunfante. Paulo está dizendo que quando você é pressionado, você, na verdade, está sendo treinado para conseguir vencer coisas difíceis, amado. Pastor, estou passando por um momento muito difícil na minha vida. É pressão de tudo quanto é lado. Deus está te treinando para te fazer uma pessoa mais do que vencedora. Amém? Diga para quem está do teu lado, aplauda primeiro. Glória a Deus. Mas diga para quem está do teu lado assim, você é mais do que vencedor em Cristo. No Salmo de número 119, a tribulação, a pressão que você sofre, ela gera coisas boas, amados. Diz aqui no Salmo de número 119, no versículo de número 71,
Diz a palavra de Deus o seguinte, Salmo 119, versículo de número 71, diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que me aprendesse os teus decretos. Ó, o salmista ele está dizendo, ó, a tribulação que eu passei, a aflição que eu vivi, me fez aprender a tua palavra. A dificuldade que eu passei me colocou mais perto de ti, ó Deus. Então, amados, não reclame, não fica murmurando das provas que você está passando, não. Sabe por quê? Porque às vezes você não está entendendo, mas Deus, Ele está fazendo coisas novas. É como se você estivesse dirigindo um carro e ali você entra no engarrafamento. O trânsito está todo travado e você está reclamando, dizendo, mas que trânsito é esse? Esse trânsito está difícil, essa cidade não anda, vou mudar daqui. Mas aí, quando você chega lá na frente, tem uma placa assim dizendo, calma, estamos trabalhando. E aí, depois de um mês, você passa no mesmo trecho, você fala, não, essa rua ficou boa, acabou os buracos que tinha aqui, ficou bem melhor. Assim é na nossa vida, está tudo travado, está tudo paralisado. Deus está dizendo para você, calma, eu estou trabalhando. Calma, vai dar tudo certo. Calma, no final a obra vai ficar bonita demais. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Jó, ele vai dizer assim, lá no capítulo 42, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois da tribulação, os meus olhos podem te ver. Antes, quando estava dando tudo certo, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas depois que eu passei por tribulação, os meus olhos podem te ver. Nessa tribulação que você está vivendo, você vai ver a mão de Deus operando em teu favor. Você vai ver Deus arrancando você do charco de luto e colocando seus pés sobre uma rocha para a glória do nosso Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Amados, Romanos, aqui capítulo de número 5, diz que essa perseverança, essa paciência triunfante, ela vai produzir uma outra coisa. Romanos 5, versículo de número... Romanos capítulo de número 5, versículo de número 3, diz assim, versículo de número 4. E a perseverança produz experiência. A palavra experiência, ela nos remete à ideia, na tradução da Bíblia, de um ourives, pegando uma barra de ouro e colocando ela para derreter. Você já viu o cadinho do ourives? É uma espécie de uma concha assim, que ele coloca o ouro e aquece em alta temperatura até aquele ouro virar água, até começar a borbulhar. Mas aí ele começa a queimar a impureza. O que Paulo está dizendo? Que Deus vai te colocar no fogo. Muitas vezes vai te colocar no fogo. Mas esse fogo, ele não vai te queimar. Não é para te queimar. É para tirar as impurezas da nossa vida e ficarmos ainda melhor. Sabe por quê? Porque eu e você não podemos ficar somente em paz. Sabe por quê, amados? Preste atenção aqui. A palavra de Deus, ela diz que quando o povo de Deus tinha bonança, não tinha guerra com ninguém, era tempo de paz, sabe o que o povo fazia? Desviava dos caminhos do Senhor. Você não vê? Se Deus ele fizer o seguinte, te der uma casa lá na Pampulha, um carro do ano 2020, te der uma casa na praia e uma conta corrente recheada, nunca mais você volta aqui nessa igreja. Nunca mais você busca Deus, porque você pensa que chegou no ápice da tua vida. E era isso que acontecia com o povo de Deus. Você pode ler o livro de Juízes, que em todo momento o povo está caindo. Não tinha guerra, o povo ia dar viagens, o povo ia se prostituir, fazer coisa errada.
Mas quando tinha guerra, sabe o que o povo fazia? Jejuava, orava, voltava para Deus, clamava, sacrificava. Ficava do jeito que Deus queria, dependia de Deus. Por isso que eu e você, se nós não formos colocados de vez em quando no fogo, nós podemos perder a nossa salvação. Podemos perder a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus. Podemos perder a nossa comunhão com o Pai. Por isso que quando Deus ele te coloca no fogo, você está passando por uma situação difícil, não se desespere. Deus ele está fazendo você uma pessoa melhor, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais forte, com força para vencer. Sabe por quê? Porque Deus ele está com você no meio do fogo, no meio das águas, aonde quer que seja. Amém? Então, essa experiência, ela é assim. Você não vê a pessoa que tem experiência com Deus? É só experiência daquelas bravas. Você não vê os testemunhos de vida? Se você conversar com um ou com outro irmão na igreja, um vai falar assim, eu venci o câncer. É mesmo, minha irmã? É, Deus ele me pôs no fogo, mas hoje eu estou aqui dando glória a Deus, sendo fiel a Deus, clamando ao Senhor. Você conversa com outra pessoa, não, antes eu era usuário de drogas, parecia que eu estava no fogo mesmo, ia me queimar, mas Deus me arrancou de lá. Deus, Ele é todo poderoso. Amém? Não reclama das tribulações, não. Porque Deus, Ele é todo poderoso para mudar a tua vida. E diz aqui, no versículo de número 4, e a perseverança e experiência, e a experiência produz o quê? Esperança. E ora, a esperança não confunde. Preste atenção. A experiência que Deus produz na nossa vida, a esperança, ela não confunde. Tem gente tão confuso que está tendo esperança em coisa que não vai acontecer. Tem pessoas assim. Mas diz aqui que a esperança de Deus na nossa vida, que é produzida pela nossa vida ter passado até pelo fogo e ter sobrevivido, ela não confunde. Sabe por quê, amados? Porque a esperança do crente, ela não confunde. Ela não pode ser oscilante. Porque tem pessoas assim. Ah, Deus me abandonou. Deus, Ele se esqueceu de mim. Espera aí, que esperança é essa? Que uma hora você tem e outra hora você não tem. A esperança do cristão não confunde. Sabe o que acontecia com Paulo? Pessoas morrendo. E ele perto da morte. Perto de ser morto. Ele já sentia isso. Pessoas morrendo em volta dele. Sabe o que ele dizia? Eu sei em quem eu tenho crido. A minha esperança ela não mudou. Continua a mesma. A minha esperança ela continua fiel no meu Deus. Fiel no meu Salvador. O apóstolo Paulo, no meio de um monte de tribulação, as pessoas apedrejando ele. E ele podia fazer igual muitos de nós, amados. Ou muitas vezes nós mesmos fazemos, quando as coisas não estão indo da nossa maneira. Nós dizemos para Deus que Deus talvez não tenha o mesmo poder, que Deus ele se esqueceu que você precisa dele. Não, amados. Paulo, ele vai dizer no meio das pedradas que o morrer para ele é Cristo. Viver para ele é Cristo, morrer é lucro. Ele sabe, a esperança dele não confunde. Ele sabe o Deus que ele crê. E você que está aqui? Você sabe o Deus que você está servindo? Ou a sua esperança, um dia está em Deus, outro dia está aqui, na força do braço. Um dia você entrega a vida para Jesus, no outro dia você entrega a vida no mundo. Um dia você põe a confiança somente no Senhor e fala, eu não quero mais outra coisa na minha vida. Mas outro dia você quer tudo menos Deus. A esperança que é gerada nas minhas experiências
ela não pode me confundir. Você já passou tanta coisa com Deus, meu irmão. Você já venceu tanta amargura, já disseram que vocês não iam dar certo, tentaram amaldiçoar a sua vida, tentaram amaldiçoar a tua casa, amaldiçoar você, e você venceu. Hoje você vai deixar a tua esperança morrer. Olha como que Deus está te sustentando. Por isso que Paulo ele fala, eu sei em quem eu creio. E se tiver que morrer, eu morro, mas a minha esperança não morrerá. Porque o meu Deus, ele é imortal, ele não morre. Amém, amados? Louvado seja Deus. Aleluia. E aqui ele vai dizer por que a esperança do servo de Deus ela não morre. Versículo 5 diz, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Amados, o derramamento do amor de Deus ele tem 3 características. Primeiramente, abundante. O amor de Deus não é conta-gota. Não é aquela gotinha. Não é aquela coisa superficial, não. O amor de Deus, ele é abundante. Nós somos banhados pelo amor de Deus, porque Deus, ele é amor. Diga, Deus é amor. O amor de Deus, ele é abundante. Mas o amor de Deus, ele é imerecido. Nós não merecemos esse amor. Diz aqui no versículo 6 o seguinte, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Você teria coragem disso? De morrer pelo seu amigo? Seu amigo, gente boa, tapinha nas costas todo dia. Não morreria? E você mandaria o seu filho, ô filho, vem cá. E o filho vem, fala papai, morre por ele e por mim. Você faria isso? Ah, pastor, também não. Está vendo? Nós não merecemos esse amor. Diz aqui no versículo de número 10 que nós éramos inimigos. No versículo 9 diz que nós éramos ímpios. No versículo 8 diz que nós éramos pecadores. E Deus, ele derramou esse amor sobre a nossa vida. Sem merecermos o amor de Deus, ele foi derramado sobre nós. E esse amor, ele nos constrange. Mas o amor de Deus, ele é provado. Diz aqui no versículo de número 8. Romanos 5:8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, nunca queira pedir prova de amor para Deus além desta. Namorada e namorada que tem dessas coisas, né? Namorado tá ali com a namorada, aí fala, você me ama? Ah, me ama mesmo? Então se deita comigo. E ela vai. Ah, não, vou provar meu amor para você. Depois é abandonado. Às vezes até com jovens cristãos acontece isso. Mas o amor de Deus, ele é provado, porque nós vivemos para Deus pedindo provas para Deus. Você já disse para Deus assim, talvez, Senhor me ama, me dá uma casa, abre essa porta de emprego para mim, prova o seu amor por mim, me ajuda a trocar de carro. Meu irmão, você acha que Deus ele vai conseguir te dar uma prova maior do que a que ele já deu? Se Cristo não é suficiente para provar o amor do Pai por mim e por você, nada do que ele fizer vai ser suficiente. Nada. Ele já provou o seu amor. E tem um monte de pessoas pedindo prova de amor para Deus, superficiais. O amor de Cristo, o sacrifício da cruz, se ele não é a maior prova de amor para nós, meus irmãos, nada do que Deus ele fizer, ele pode fazer o de melhor para você. Você pode comer a melhor carne todo dia, que você ainda vai reclamar.
Mas se Cristo, a prova do amor de Deus em Cristo, ela for suficiente para mim e para você, Deus, ainda que Ele não faça nada na nossa vida mais, nós continuaremos glorificando, exaltando e agradecendo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores por esse infinito amor. Amém? E amados, aqui no versículo de número 9, Romanos 5, versículo de número 9, diz que a justificação, ela te livra da ira de Deus. Diz aqui: logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Da ira de Deus. A justificação vai te livrar disso. Você precisa entender que isso gera paz no teu coração. Todos nós vamos aparecer no dia do juízo final. E diz a palavra do Senhor que vão se abrir 2 livros. O primeiro, o livro das obras. E quando se fala de obra, aparece todas. Igual, por exemplo, aqui, ó, o bênção aqui, ó. Esse bênção aqui, ó. Como é que é seu nome? Weberton. Xará do Weberton ali. Tudo que ele fez vai estar constando no livro das obras. Será que vai te ajudar ou vai te prejudicar, hein? Hein, Weberton? Vai mesmo? Mas tem coisa ruim também, prejudica. Aí vai falar o nome do César, vai estar lá no livro das obras. E amados, no crivo das obras ninguém passa. Aí eu te pergunto uma coisa: alguém pode ser salvo pelas obras? Mas então por que vamos ser julgados pelas obras? Porque todos nós vamos ser julgados pelas obras que nós fizemos. Mas nesse crivo ninguém passa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são condenados pelas obras. Por isso que tem o segundo livro. Que aí Jesus, que é o único digno de abrir, ele abre e fala com o Pai: Pai, está aqui o nome de todos que foram justificados, que entregaram a vida nas minhas mãos, que se arrependeram dos seus pecados. Estes aqui estão justificados perante o Senhor, porque eu derramei o meu sangue pela vida deles. Amém? Então, a justificação, ela vai levar o Herbert e vai levar a minha vida também. Ela vai nos tirar dessa situação, por causa que o nosso nome, estando ali, escrito no livro da vida do Cordeiro, a justificação de Cristo está sobre a tua vida. Mas diz aqui, amados, no versículo de número 10, que a pessoa que é justificada, reconciliada, ela tem que ter um relacionamento íntimo com Deus. Diz aqui, ó, Romanos 5, versículo 10, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amados, a obra de Cristo na cruz foi perfeita? Sim ou não? Então, depois que Cristo ele teve a obra na cruz, o trabalho foi concluído. E agora você precisa. O trabalho de Cristo acabou. Morreu por nós. E você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus agora. Aonde Cristo ele entra nessa história a partir de agora? Na tua vida. Aonde que Cristo ele está hoje? Onde que ele está hoje? Agora, à noite. Aonde Cristo está? Ele subiu ao céu. Não é isso que diz lá em Atos capítulo 1? Que ele foi subindo diante de 500 testemunhas até subir ao céu. A palavra de Deus, ela diz que ele subiu, recebeu um nome que está acima de todo nome e se assentou-se à direita do Pai, do lado do Pai. E o que Cristo, qual que é o papel dele na nossa vida agora? De intercessor. Ele é o nosso sumo sacerdote e intercedor junto ao Pai. Por exemplo, você tem 2 intercessores. O Espírito Santo aqui, que te ajuda nas fraquezas, nas dificuldades. E lá diante de Cristo, lá diante de Deus,
do lado dele, Jesus está intercedendo por você. Sabe por quê? Todo dia chega reclamação no céu a nosso respeito. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. E ele acusa só servo de Deus. Não pensa que lá no trono de Deus chega assim: Pai, Deus, o traficante está vendendo droga de novo. Não chega isso no céu, porque já faz parte do domínio do diabo. Aquele que estava bebendo, continua bebendo até cair. Ele não chega isso no céu, mas chega a teu respeito. Aquele que estava lá na igreja com a Bíblia debaixo do braço, fez isso, isso, isso. Você não vê? Quem que ele acusou? Jó. Você viu Jó? Mas desse jeito. O Jó é homem temente, reto. Não, mas desse jeito. Você não vê ele acusando Pedro, ele querendo cirandar Pedro. Ele quer servo de Deus. Só que toda vez que chega uma acusação a seu respeito lá no céu, você que é justificado, que colocou a vida nas mãos do Senhor, Jesus Cristo, ele se levanta e fala com o Pai. Esse pecado que está acusando ele aqui, eu já morri por ele. Eu já redimi esse pecado com o meu sangue. Por isso que João capítulo 2, versículo 1 diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, lembre-se que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele nos defenderá. Toda vez que chega uma acusação sobre a vida de uma pessoa que crê em Deus, porque nós pecamos ainda, ele fala: eu morri por todos os pecados. Todos. O pecado dessa pessoa já paguei em mim mesmo. Então, ele é o nosso intercessor. Ele estará sempre junto ao Pai, te defendendo das acusações de Satanás. Amém? E por fim, amados, aqui no versículo de número 11, para a gente encerrar, a justificação, ela nos dá alegria em Deus. Diz aqui, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Gloriar-se. E por quê? Você vê aqui que é a terceira vez que nós lemos que Paulo está dizendo, nós nos gloriamos. Primeiro no versículo capítulo 2, depois no versículo 3, versículo 2 e agora no versículo 11. Sabe por quê, amados? Só em Deus nós temos plenitude de alegria. Só em Deus. Só no Senhor você vai ter alegria de verdade e em todo o tempo. Você não pode, por exemplo, estar passando por dificuldade hoje, se entristecer em Deus. A tua alegria, a justificação, ser salvo, ela traz uma alegria eterna. Você não vê Jesus ele dizendo para os discípulos que ele levantou, dizendo assim, não fica feliz pelo demônio ir embora, não, por vocês dizerem o meu nome, mas fica feliz de o teu nome estar escrito no céu, a justificação. Isso vai trazer alegria perpétua, para sempre na nossa vida. E não importa as circunstâncias. Igual, por exemplo, você se lembra de Abacuque? Abacuque, todo mundo lê ali o capítulo 3, dizendo as coisas que Abacuque ele falou. Mas depois eu vou explicar para você melhor. Mas Abacuque ele teve uma atitude um pouco arrogante com Deus. Aquilo ali ele vai compor um salmo, se justificando, pedindo perdão para Deus, porque Abacuque ele vai ver muito problema na terra. Ele vai ver muita violência. E ele começa a falar com Deus, Senhor, a terra está muito violenta. E Deus, mesmo diante da violência da terra, sempre o povo dele estava sendo guardado por ele. Da mesma maneira, a sua vida parece que é tão ruim porque você olha demais para as coisas à tua volta. Você quer saber por que o vizinho tem carro e você não tem. Mas não olha que você tem saúde, Deus e salvação. Você olha porque o seu vizinho tem uma empresa e você trabalha para alguém. Mas ele não dorme porque deve todo mundo e você tem o seu salário em dia. Isso você não vê. Mas Abacuque, ele começa a falar, quando o Senhor tem violência demais, ele falou, Abacuque,
Você está vendo muita violência? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou levantar uma nação e vai ser a Babilônia, e ela vai vir e vai disciplinar o povo de Deus. Ela vai vir e vai aniquilar o povo de Deus. Sabe por quê? Porque no meio das tribulações, Abacuque, ele não conseguia glorificar a Deus. E uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano muito bom, ele parafraseou o seguinte, que quem não escuta a voz da graça, recebe o chicote da disciplina. Igual, por exemplo, se Deus ele fala com você, vem, conserta-se, pede perdão, e a pessoa não vai, a vida disciplina aquela pessoa. Eu dizia outro dia que o 5º mandamento parece que foi extinto. Honra teu pai e tua mãe. Você vê gente morrendo com 30, com 15, com 17, com 18, porque o 5º mandamento não é mais respeitado. Aí, o prolongar de dias na terra não existe na vida de muito jovem, que quando chega nos 30, todo mundo fala, ó, você está velho, hein? 30 anos. Mas sabe por quê? No momento da tribulação, a alegria do Senhor é ela que te fortalecerá. Por isso que Abacuque depois, ele pedindo perdão para Deus, querendo se redimir, ele começa a falar com Deus, Senhor, eu clamo por avivamento, aviva a tua obra ao longo dos anos. E eu, Senhor, ainda que a figueira não floresça, aí que não haja produtos na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja vacas no curral, que as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, todavia eu me alegrarei. Ele está dizendo, pode faltar tudo, desde que não falte o Senhor. Isso é a alegria de estar em Deus. A justificação, ela faz isso. Quando você entende, você pode ter entrado aqui com a vida um fracasso, amado. Mas se você olhar para Deus, saber que Ele tem um lugar para você no céu, você vai sair daqui transformado pela presença dEle. Amém? Louvado seja Deus. Toda a igreja fica de pé. Fique de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Põe a mão assim na altura do teu coração. Eleve o teu pensamento a Deus. O Senhor, Ele é contigo. Ele não deixa o servo de Deus dele desamparado. Não sei se você está longe dos caminhos do Senhor. Como que você está hoje? Se você está aquele crente frio. Hoje Deus, Ele quer trazer você para perto dEle. Para a presença dEle. Por isso que eu quero fazer uma oração por todos vocês. Por todos. Porque nós dependemos de Deus. E pedir perdão, amados, faz com que você, que estava longe, fique perto. Enquanto você não pede perdão para quem você fere, você tem que ficar longe daquela pessoa. Você tem que se afastar dela. Você não aguenta. Mas quando você pede perdão e é perdoado, você consegue ficar perto, junto de novo. Andar lado a lado de novo. Assim com Deus. E eu vou te dizer uma coisa que talvez você fica até com medo, pensando que a igreja é um tribunal. Não é. Hoje, ninguém, amados, está aqui para te julgar, inclusive Deus. Deus, Ele te trouxe aqui hoje para te reconciliar. Só que Deus, Ele tem um jeito dele.
Ele expõe as nossas falhas para provar para você que Ele sabe. Mas se você quebrantar o teu coração, Ele te perdoa. Por isso que em nome de Jesus, você jovem, você homem, mulher, você idoso, você que diz assim: pastor, eu preciso ter de volta a minha conexão com Deus, porque pode faltar tudo para mim, desde que não falte Deus, porque Deus é a minha alegria. Deus é a minha alegria. Deus é a minha felicidade, porque sem Deus já era para mim ter sido morto. Se não fosse Deus na minha vida, eu já teria sucumbido. Mas por causa deste amor de Deus maravilhoso, você está aqui hoje. Por isso eu quero te convidar a você falar com Deus, pedir perdão, adorar a Deus. Hoje o acesso é livre. O acesso está liberado, você pode tanto adorá-lo, você não precisa marcar audiência com Ele, e Ele também é o seu porto seguro. Você está com a vida toda atrapalhada, ancore em Deus. É Ele que vai acalmar a tempestade da tua vida. Eu quero fazer uma oração por você hoje. Não feche os seus olhos, mas eu quero que você aí no teu lugar, aproveite essa oportunidade, porque os olhos do Senhor estão sobre a tua vida nesse momento. E o momento de pedir perdão é agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, como é maravilhoso, Pai, te servir, te seguir, te buscar, fazer a tua vontade, cumprir o teu querer, estar junto de ti. Meu Deus, toma as nossas vidas nessa hora, toma a vida do teu povo. Meu Deus, a justificação, ela faz com que a nossa vida ela seja transformada. Então, meu Deus, eu te peço, perdoa esse que pede perdão. Receba este que estava longe da tua presença e quer voltar para ti. Faça, meu Deus, com que a vida desse teu servo e dessa tua serva sejam transformadas, escritas de uma maneira diferente. Meu Deus, essa pessoa ela até hoje procura saber na vida dela qual que foi o ponto, a direção que ela tomou, que fez com que a vida dela começasse a dar errado. Mas hoje, meu Deus, através da tua palavra, ficou muito claro que sem ti nada poderemos fazer, porque tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, glória e honra seja dada a ti. Vai falando com Deus, igreja. Vai falando com Deus. Vai adorando ao Senhor nesse momento, adorando a Ele. Vai adorando porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus.